in here with me? Do you bleed? I will find you. And I will kill you. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e não chorei no filme dos super-heróis. Sai daí, sai daí. Bom, não vou apresentar ninguém. Hoje eu tô sozinho nesse cast. Aqui comigo, ela achava que De Pernas pro Ar era um filme erótico. Olha. Patrícia Costa. Eu posso também estar sozinha e ficar em silêncio com isso, com esse seu comentário sobre esse filme horroroso que vocês me obrigaram a ver? Eu vou fazer greve nesse cast, cara. Greve. Aqui com a gente também, ele achava que Duas Rainhas era um filme sobre xadrez. Renato Marcel. Rataria! Assemble! Aê, que bonito! Beleza, fiquei emocionado agora já, Renato. Aqui com a gente também, ele viu mais choronas no filme Dos Vingadores, não da Maldição. Caralho, boa. Marcelo Perello. Fala, caros amigos ouvintes, inaugurando aqui o estúdio 3 do Ratos de Cinema para dissecar o mês de abril. Vamos juntos. Muito bem, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar mensagens por e-mails. Tá lá os nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes, Castbox e Spotify. Além disso, você pode assinar o nosso canal, ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos, né? Pelo Patreon, que você já conhece, eu sempre falo dele há mais de um ano, mas também temos o Padrim e o Catarse. Se você não sabe como é que funciona, basta você acessar qualquer um desses sites, tá lá o link nos nossos posts, né? E pronto, assinou, vai ter acesso a tudo isso. Além disso, você vai ter direito, por exemplo, um desses benefícios vai ser usado hoje, Escolha da Ratoeira. Nossos assinantes têm direito a escolher a ratoeira. Fica ligado nesse cast, porque hoje os nossos ouvintes escolheram a ratoeira do próximo mês. Então, isso é um dos benefícios. Você tem o grupo de bate-papo, você pode conversar com a gente diretamente. A gente fala pra vocês o que a gente tá ouvindo, o que a gente tá vendo, o que a gente tá assistindo de série, enfim. Vários brindes legais, tem vídeos exclusivos. É muito legal, então é só você entrar lá, Patreon, Padrim ou Catarse, e você assina o nosso canal exclusivo. Nosso tema de hoje serão os filmes de abril de 2019, dessa vez não tão atrasado como do mês passado. Antes só da gente começar a falar dos filmes em si, nós vamos falar um pouco da nossa ratoeira. Nós teremos hoje uma ratoeira moderna, feminina e bem erótica. Vista por Patrícia Costa, com todo o prazer do mundo, com a atriz favorita dela, aliás. Por favor, Paty, um teaser da sua ratoeira. Não é o meu pior filme. Eu sabia. Beleza, hein? Não, olha aí, temos possibilidades. Sabe por que eu sabia, Paty? Porque nosso querido Felipe Fernandes escreveu uma crítica, deu 3 queijinhos de 5 e falou que você ia se surpreender. Eu acreditei nele, eu tinha certeza que você não ia odiar esse filme. Então vocês escolheram esse filme tipo um presente. Você sabia que eu não ia odiar, então você fez esse favor pra mim de me proporcionar essa experiência de amadurecimento, não foi isso? Nossa, profundo, hein? Foi lindo isso, mas eu não escolhi pra você, Paty. Né? Rever os meus preconceitos. Eu não escolhi, mas quem escolheu com certeza escolheu com muito amor no coração. Mas 3 queijinhos é exagero, hein? Mas tá tranquilo. Perfeito. Então nós vamos direto para... Para onde? Pra onde vamos? Mensagens dos ratos ouvintes. Que bonito. I'll be writing to you. Muito bem, já que eu falei dele, Felipe Fernandes, nosso crítico, ele fez um desabafo no nosso site, que ele comenta lá no nosso site. Ele falou o seguinte: volta e meia fico me perguntando se os deuses do cinema vão enviar para Valhalla ou me punir severamente ao meu fim. Já começou profundo, né? Aí ele continuou dizendo o seguinte: desde que entrei pro Ratos, assisti todas as ratoeiras. Ele é um novo maguinho, né, cara? Ele é um novo maguinho. Ele assiste as ratoeiras sem ninguém pedir, olha só. Aí ele encerrou dizendo o seguinte: inclusive escrevi sobre todas elas. Olha! Então, ó, por favor, uma salva de palmas pro Felipe, que assistiu todas as ratoeiras por causa do nosso site. Merece, né? Aliás, inclusive, ele escreveu sobre De Pernas pro Ar 3, tá lá no nosso site a crítica dele. Nossa querida Lei Skolnick. Quem? Nossa
A Lê Skolnick, ela comentou sobre a crítica dele, aliás, do De Pernas pro Ar 3, que a gente tá esperançoso, né? Hoje vamos ter uma ratoeira sobre esse filme. A Lê falou o seguinte: eu adorei o filme. Fecha muito bem a franquia. Sim, pô. Verdade. Imagina. É difícil ler sem rir. Tá falando do Vingadores? Ela diz o seguinte: completou com uma bela comédia e termina misturando os gêneros dentro dela, com leveza e diversão. Eu só não entendi se é dentro dela, da Ingrid Guimarães, ou dentro do filme. Marcelo, olha onde você vai, cara. Mas tudo bem, vamos dizer que seja do filme. Cuidado, os deuses do cinema vem aí, hein, cara. Punir a gente por escrotidão. Olha só, também. nós vamos falar sobre De Pernas pro Ar 3 nesse cast e vamos falar bastante sobre Vingadores também, que Patrícia e Maguinho não puderam falar ainda, vamos falar nesse cast. Aliás, falando em Vingadores, lembra do Ciro Assunção, meu amigo, que comentou lá no nosso cast do Vingadores? Ele escutou nosso cast do Vingadores e ele mandou uma mensagem muito bonita, disse o seguinte: terminei de ouvir aqui o cast, a parte que o Rafaelo fala como o filme tocou ele pessoalmente é a parte que eu acho mais foda da experiência cinematográfica, quando ela mexe com as nossas emoções. Acho que no Vingadores os caras conseguiram fazer todos esses tipos de emoções, lembranças e memórias para grande parte do público. Muito foda, parabéns pelo cast. Quero agradecer aí ao Ciro pela mensagem bonita, pelo Rafaelo por abrir o coração nesse cast, foi bonito. Aliás, eu até comentei com o Ciro que eu me emocionei mais com o Rafaelo contando a experiência dele do que com o filme em si, mas entendo bastante. Depois de ouvir o depoimento dele, foi muito bonito. Cara, o que o Ciro falou, Marcelinho, é a mais pura verdade. Isso é o que a gente fala sempre. Isso é cinema, cara. Bem-vindo ao mundo maravilhoso do cinema. É isso. Que te emociona e só ali. Só naquela sala escura que a gente consegue ter essas sensações. Só lá. Cara, e eu acho também que é isso que é uma das coisas que talvez diferencie tanto essa franquia de outras franquias pipoca que a gente tem por aí. É um filme, são filmes que têm a capacidade de ir, além de ter o entretenimento, da ação e tudo isso, eles conseguem emocionar a gente de uma maneira que talvez nenhum outro filme desse universo de blockbusters tenha conseguido fazer. Nosso querido assinante Alex Feitosa, ele comentou a nossa ratoeira do Dumbo, nossa ratoeira exclusiva para os assinantes, porque a gente tem uns vídeos exclusivos, né, do antes e depois de ver a ratoeira, que só vai para os assinantes. Ele comentou o seguinte, e aí nessa ratoeira, só para explicar para quem não viu, eu comentei, foi eu que fiz essa ratoeira, eu comentei um pouco sobre a parte criativa da parceria Tim Burton e Danny Elfman. E aí eu dei alguns exemplos lá nesse vídeo. E aí o Alex Feitosa, que é músico, inclusive, ele comentou o seguinte: rapaz, coitado do Elfman. Gostava tanto dele no Oingo Boingo. Mas você conseguiu me convencer que as trilhas dele são mais iguais que os próprios filmes do Burton. Sensacional, Tim Burton pra mim morreu em Peixe Grande. Renatão, quando que o Tim Burton morreu pra você? Se morreu. Cara, eu tô tentando lembrar, Sweeney Todd, talvez. Olha só, boa. É mais ou menos a mesma época, né, do Peixe Grande. Sweeney Todd acho que é um pouco depois do Peixe Grande, mas eu curto Sweeney Todd. Sweeney Todd, eu perguntei isso por isso, porque se foi depois, também pra mim é Sweeney Todd. A gente falou bastante do Tim Burton num cast de 2 anos atrás sobre os diretores que perdemos a fé. Se não me engano, Maguinho e Patrícia detonaram o Tim Burton também. Mas o Maguinho depois encerrou dizendo que gostaria de ver os próximos filmes dele mesmo assim. Como todos os diretores lá, o Maguinho perdeu a fé, mas não perdeu a fé. Não perdeu. Vai entender. Falando em diretores que a gente gosta, né? Não dos que perdemos a fé, mas dos que a gente gosta. Danny Boyle tava com um filme novo chamado Yesterday. Lançaram o trailer e o pôster novo, né, do filme. O filme vai se chamar Yesterday aqui no Brasil também, que é baseado numa música dos Beatles, obviamente. A gente postou tanto o pôster quanto o trailer lá no nosso Facebook. Foi um sucesso. A galera adorou a ideia do filme. Sim, ele é um cara que ele é um músico que é muito sucesso, mas ele é muito fã dos Beatles. Até que acontece algo que ninguém sabe explicar e ele acorda num mundo onde ninguém lembra da existência dos Beatles. Então, assim, é escrito pelo Richard Curtis, né, que é o roteirista do Notting Hill, do 4 Casamentos e um Funeral. E a ideia do filme é muito legal. A Carla Rigold descreveu o seguinte: gente, me dá pavor só de imaginar disso acontecer. O Fernando Mauro falou: mano, que história doida, mas fiquei curioso pra assistir. Vou perguntar pra Paty dessa vez. Cara, eu tô acompanhando esse filme já tem um tempo, assim, eu tô na expectativa desse filme
sair, porque as primeiras coisas que eu vi me instigaram muito, porque, tipo, eu achei que a ideia, assim, é muito, muito original, achei muito interessante, eu tô doida pra ver. Não, então, eu consegui ver o trailer ontem pelo site do Ratos, lá pelo Face do Ratos, e concordo com a Paty, cara. Assim, é uma história muito original e diferente, né, cara? Porque você imagina um mundo onde os Beatles foram esquecidos, né? E isso é muito original pra você ver o IC, né? O outro lado da merda é genial, genial. E Danny Boyle, né, cara? A gente espera tudo. Com certeza. Tô apostando que vai ser muito legal. Eu também. Uma notícia que abalou a nossa semana aqui foi que Novos Mutantes da Fox, agora Disney, foi adiado mais uma vez, quarta vez que o filme foi adiado. A gente postou a notícia nas nossas redes sociais e o nosso querido Rafaelo Salles deixou um depoimento lá. Ele disse: cara, eu odeio cada detalhezinho desse filme de uma forma que vocês não fazem ideia. Olha essa foto. Parece promo pique de banda hipster que canta no Loura Pausuda. Ele escreveu Loura Pausuda tudo Loura Pausuda, é verdade. Rafael adora. Pra quem quiser conferir a foto que ele tá falando dos Novos Mutantes, tá lá no nosso Face. É só conferir o Face do Ratos. Mas eu vou perguntar pro nosso querido especialista em mutantes, Renato Maciel, o que ele acha dessa ideia de Novos Mutantes, mais uma vez adiado. Ele vai estrear 2 anos depois do que ele estava oficialmente agendado para estrear. Não, e vou te falar, o Bob Iger já me mandou aqui no WhatsApp. O presidente da Disney. Vai ser adiado de novo. Eita! Você pode ficar... Cara, você tem a certeza que esse filme não vai chegar no cinema. A gente vai ver esse filme? Será que um dia? Eu acho que a gente vai ver esse filme no Disney Plus. Eu acho que eles colocaram pra frente. Esquece cinema, né? Esquece cinema, sabe por quê? Porque olha Mas só. tá agendado pro cinema, vamos lembrar. As pessoas estão achando que os X-Men vão acabar, né? O X-Men Fox vai acabar esse ano com o Fênix Negra. A Marvel não vai querer já associar o primeiro lançamento deles, por mais que seja um filme que foi feito na época da Fox e tudo mais, eles vão querer associar a primeira coisa com os X-Men da Marvel sendo os Novos Mutantes. Ainda mais sendo algo que não vai ter nenhum... É verdade, é bem pensado, Renato. Então, no cinema, tem um atrativo do público todo. Lança lá, esquece que tem. Eu não vou te falar, eu tinha uma vontade de ver esse filme pelo simples fato de ter a vontade. E cada vez mais... eu tenho curiosidade de ver esse filme porque eu quero ver o que vai sair dali, cara. É a bomba toda que estão falando que é? Não é a bomba? Foi feita a refilmagem? Não foi? Daqui a pouco o filme vai sair e a Maisie Williams tinha, sei lá, 12 anos, ela tá com 47. É verdade. Eu não sei o que vai acontecer, cara, mas eu tenho curiosidade com esse filme, sim. Bom, pra encerrar aqui as mensagens dos rádios ouvintes, tivemos várias mensagens, não vai dar pra ler todas, eu vou ler algumas rapidamente, sobre o nosso Ratos React sobre Sonic, o filme. O Ulisses Oliveira Dilen Giori escreveu o seguinte: vencido por um dardo tranquilizante. KKKKKKKKK. Carolina Rodrigues escreveu: eu achei irado. Eu não entendi se ela tava falando sério ou não. Rogério Ferraz da Silva falou: eu gostei do Jim Carrey. Fora isso, concordo com o vídeo, tá muito ruim mesmo. O Rafael Soares falou: estou me segurando para não dar uma gargalhada no trabalho com esse react. Tudo conspirou a favor. Trailer merda, filme merda, o carinho pelo personagem, Jim Carrey merda, tudo ajudou. Melhor react até agora. Maguinho, queria que você tivesse a chance de responder pro seu público aí. Se foi do coração mesmo que você sentiu aquilo ali? Já virou meme, pelo que eu tô sabendo. Bom, vamos lá. Cara, foi de coração, porque eu jogo Sonic desde a estreia em 91, entendeu? Então é um personagem que eu aprendi a amar. Eu falei lá no cast, né? A SEGA trata ele tão mal, cara, que é inacreditável a pá de cal que fizeram. Tanto é que, assim, nossas vozes foram ouvidas, né? Estão refazendo o personagem e tal. Verdade. Cara, eu acho que isso tá culminando no que os nossos ouvintes falaram. É merda, merda, entendeu? Um trailer merda, um filme merda, uma história merda, um Jim Carrey merda, que tá emulando os piores momentos de Ace Ventura, entendeu? Então, assim, cara, ou refaz essa merda inteira ou não lança, entendeu? Porque eu acho que tratar tão mal eu acho que é tão querido por muita gente do mundo, cara, não é só daqui não, é do mundo inteiro. Eu acho que é uma puta falta de respeito. E mais importante, né, cara? Quem pediu esse filme? Porra, exatamente. Quem pediu esse filme, cara? Exatamente. Quem Verdade. pediu essa porra? Mas, eu fiz uma pergunta em off, vou fazer uma pergunta aqui pra todo mundo ouvir. Vai ver, Maguinho, quando sair?
Porra, Marcelinho, com certeza, cara. Aí, ó, tá vendo? A porra toda, cara. Estão vendo, né? Que se refere a games, eu não vou ver Sonic, óbvio que eu vou ver. Posso ter uma vergonha alheia, ficar ali, tipo, sozinho, me remoendo de raiva, mas eu vou ver. Esse é o Maguinho, gente. Bom, com isso eu vou encerrar a mensagem dos rádios ouvintes. Queria agradecer a todos vocês que escreveram pra gente, que comentam, qualquer rede social. A gente agradece do fundo do coração. Queria mandar um abraço pra Miriam Carminhan, ou algo assim. A Haka Kamete, cara, só tem nome estranho. E eu não vou ler mais nenhum nome, porque não dá pra ler os nomes. Todos os nossos ouvintes novos, nossos assinantes novos, um beijo pra todos vocês. Todo mundo que comenta as nossas postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site. Todos vocês que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo, fãs em Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, França, Canadá, Angola, Ucrânia, Suécia. A Ucrânia tem aparecido frequentemente, não teve surpresa esse mês, pra tristeza de vocês. Ficamos mais uma rodada sem jogar no War. Pois é, como diz o Renatão, conquistamos já o mapa todo. Ratscast mais avassalador e surpreendente que Liverpool, Tottenham e Fluminense. Sou tricolor de coração. Pô, aqui belo encerramento. Bom, com isso, nós podemos começar a falar dos filmes de abril. Vou começar dizendo que achei que abril foi bem caidinho, a não ser por um ou outro filme. Tive mais surpresas do que decepções, mas não teve muito filme que eu falei, putz, preciso ver, correr atrás do cinema. Teve um, obviamente, que todo mundo correu pra ver, menos a Patrícia. E teve outros que preencheram o tempo enquanto aquele outro filme não chegava. Mas não achei o mês de abril muito interessante, a não ser por esse filme que vocês sabem qual é. Renato, o que você achou de abril? Então, eu gostei bastante, cara. Eu achei um mês, assim, como você falou, acho que surpresa é a melhor palavra que define. Tiveram filmes aqui que eu não dava nada e eu me diverti muito assistindo. Tiveram filmes que eu aguardava bastante e superaram. Tiveram filmes que eu achava que ia ser uma merda e foi pior ainda do que eu imaginei. Então, tem pra tudo, cara. Mas acho que surpresa é o que melhor define os filmes que eu vi esse mês, cara. Boas e mais surpresas. Muito bem. Paty? Cara, acho que pra mim foi mais fraco mesmo. Não foi de todo, não foi ruim, mas foi mais assim... nada que talvez... Algumas poucas coisas que se destacaram, mas no geral foi um mês sem muitas incidências. Maguinho? Bom, vamos lá, cara. Falar o quê de um mês que teve o grande evento da história do cinema? Eu acho que assim, é só agradecer por a gente estar vivo e testemunhar a história sendo escrita. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, já que todo mundo concorda que foi um mês surpreendente, no máximo, vamos começar pela surpresa do mês. Minha surpresa do mês era um filme que eu conheci ano passado, porque a Patrícia indicou esse filme no nosso cast do ano passado, obviamente, sobre o Festival do Rio. Ele estreou no Festival do Rio. Engraçado porque a minha surpresa do mês passado foi um filme argentino. E esse mês também foi um filme argentino, chamado O Anjo, que é do Luiz Ortega, e que é sobre um jovem na década de 60, final de 60, início da década de 70, que acabou por se tornar um dos maiores criminosos da Argentina e o maior serial killer da Argentina. É surpreendente por vários fatores que acontecem no filme. Vou tentar não entregar todos, mas é a história de um menino que teve uma boa educação, bons pais. Ele é o oposto do que a gente vê geralmente em filmes americanos do que são os serial killers. Ele é extremamente inteligente, ele é extremamente sociável, ele tem namoradas, ele tem tudo. Esse desvio dele de caráter é tão assustador que assusta até os criminosos. Quando a Patrícia descreveu o filme, eu fiquei louco pra ver. Ele finalmente estreou agora em abril, dia 18 de abril. E fiquei curioso por ser um filme policial argentino. Não é só isso, ele tem muito mais do que a trama policial. Ele tem toda uma abordagem sobre criação, sobre os pais, sobre amizade, sobre caráter, como você desenvolve ou adquire caráter por coisas. E é muito interessante, assim, o filme tem um ritmo muito legal. Eu lembro que a Patrícia fez uma descrição assim que eu nunca vou poder falar tão bem, porque eu acho que foi exatamente o que ela me disse que me fez me interessar demais por esse filme. Eu botei na minha listinha dos filmes que eu queria ver esse ano. E então, assim, eu recomendo que você escute o nosso podcast sobre o Festival do Rio do ano passado. Ela falou muito bem desse filme. Se eu não me engano, foi um dos melhores filmes, ou se não foi o melhor filme que você viu no festival. Eu não lembro direito, Paty, mas obrigado pela dica. E a gente tem a
a crítica da Patrícia lá no nosso site. Sim, eu acho que foi sim o melhor filme que eu vi no festival. É engraçado, é legal isso, né? Quando a gente tem uma experiência tão bacana quanto eu tive. Porque foi um filme que eu fui ver muito despretensiosamente e foi um filme que me arrebatou muito. Então, que legal que a experiência também foi super boa pra você. Gostoso de ouvir esse feedback, assim, muito bom. Que bom. Muito bem, então eu recomendo o podcast do Festival do Rio e a crítica da Patrícia, que também tá muito, muito, muito legal. Vou passar pro Renatão. Então, cara, a minha surpresa era um filme que eu não vou negar que pouco antes dele estrear eu comecei a ficar empolgado com o lançamento dele. Mas antes, eu não dava nada por esse filme, não me importava, eu não gostei do casting dele de cara, tudo ali me incomodava. E eu acho que é meio claro, né, vendo que saiu esse mês, que eu tô falando do Shazam. Olha, que legal. E que surpresa agradável, cara. Eu já bati um pouco papo desse filme aqui com o pessoal em off. Eu sei meio que a opinião das pessoas. Eu acho que de longe eu sou a pessoa que mais gostou desse filme aqui. E eu já digo, cara, a melhor comédia que eu vi esse ano disparado. Eu chorei de rir com esse filme. Eu acho que o humor funciona muito bem. Eu acho que a química dos personagens funciona muito bem. O Zachary Levi, que é o Shazam, e o Dylan, que é o menino do It, ele tá excelente também no filme. Eles têm uma química muito boa e eles têm um tempo de comédia excelente. Então eu gosto de toda a vibe do filme. Eu gosto da estética do filme, eu gosto da maneira que o filme vai guiando a história, aqueles personagens. É perfeito para uma sessão familiar. Os adultos se divertem com a história, os jovens se divertem com o personagem, porque tem toda aquela pegada realmente que eles falaram há muito tempo que iam construir, que é do, imagino, quero ser grande, e o filme tem toda essa vibe. Eu saí pensando assim, caraca, como eu queria ter, sei lá, 10 anos e assistir esse filme pela primeira vez. Eu queria ter a idade do Billy Batson, ou um pouco mais novo que ele. Eu ia amar esse filme muito mais que o Homem. Pra mim, uma das cenas mais icônicas. É engraçado isso, logo esse mês, né? Uma das cenas mais icônicas pra mim, recentes em filme de super-herói, pra mim é o Billy Batson correndo do telhado e pulando. Tá no trailer essa cena. É esteticamente lindo aquilo e é muito quadrinho, cara. E é muito legal. O problema é que teve um outro filme que saiu esse mês também de super-herói que acabou destruindo essa cena, mas ela continua muito, num lugar muito especial no meu coração, na minha memória, em relação ao filme de super-herói. Eu realmente achei que Shazam uma grande e agradável surpresa. Olha só, todos nós vimos esse filme, o Shazam estreou dia 4 de abril, no início do mês. Se vocês quiserem falar rapidamente sobre ele, Maguinho, Patrícia. Bom, é a minha surpresa. Quer que eu fale? Por favor, Maguinho, por favor, então. Então, batendo aqui um high five pro nosso Renatão, é a minha surpresa também. Tem a minha crítica lá, não tem? Lá no site do Ratos? Tem, tá lá, verdade. Cara, e eu acho que assim, como é incrível você ver o tom de mudança da DC. Eu acho que o Aquaman já deu essa pinta, né? E com o Shazam tudo meio que se concretiza. Aquela forma sombria, aquela atmosfera que o Dark, né, que o Zack Snyder adotou, o que eu não desgosto, né? Eu acho que o problema não é o tom, mas sim o roteiro, né? O roteiro empregado. Mas aqui você vê nitidamente uma DC mais leve, mais tentando se parecer com a fórmula Marvel de sucesso. Eu acho que assim como o Aquaman, o Shazam, cara, também concordando com o Renato, é muito, muito bom, é divertido. Ele acerta o tom, cara, praticamente as piadas todas. Todas as piadas eu acho que fazem sentido e tem o tom certo. Traz uma história bem simples, as atuações são muito boas, gostei muito. O elenco de apoio tá ótimo. E o vilão, cara, é bem interessante. É, bem legal, verdade. O vilão é sensacional. Cara, ele tem uma penca de fanservice, né? Então acho que no fim das contas, acho que é o tom que a DC vai adotar. Não, só complementar isso que o Maguinho falou do vilão, que eu até não comentei, do Mark Strong. O cara que, tipo, faz todos os vilões da DC, né? Já acho que é o segundo dele. É verdade. Nasce pra ser vilão, mas pra mim ele vai ser sempre o Professor Xavier. Eu gosto dele, cara. Eu acho que eles pegaram o Sylvana e eles deram camadas pra ele. Né? Tem um objetivo pra ele, tem um porquê pra ele estar fazendo tudo aquilo desde a primeira cena do filme. O filme abre com a origem do vilão. Uhum. Eu já vi algumas pessoas reclamando dele, mais um vilão descartável, mais um vilão... Pelo contrário, cara, eu acho que ele acrescenta bastante a história. Sim, verdade. Paty, você quer falar rapidamente? Cara, na verdade eu quero falar porque eu não concordo com metade das coisas que eles falaram, então eu vou falar rapidinho. Pra mim foi um filme que me pegou de forma muito irregular. Eu concordo com algumas coisas, eu concordo que o vilão é legal, eu gostei muito dessa cena que o Renato falou. Tem momentos muito bons, mas uma coisa que me tirou muito do filme é que eu achei que há uma discrepância, por exemplo, muito grande
entre a personalidade dele menino e dele adulto. Eu achei Isso é verdade. Tô Isso é verdade. faltando um entrosamento maior quando ele... Porque, cara, o menino é um menino sério, problemático, com questões de família e tal. E aí, quando ele vira adulto, ele fica um débil mental. E aí eu achei que, cara, tá faltando... Alguma coisa pra mim ficou fora do lugar. Então isso me tirou um pouco das piadas, por exemplo. Eu só queria falar uma coisa desse filme. Tudo isso que vocês falaram eu concordo, mas concordo também com a Paty, que não casa muito. Faria muito mais sentido se ele fosse se o garoto fosse o amigo. Quer dizer, o adulto fosse o amigo dele, que ali eu acho que casa, né, a idade, mas ele parece mais infantil quando é adulto. Agora, esse filme tem as cenas de um personagem voando mais perfeitas que eu já vi, acho que na minha vida no cinema. A maneira que ele voa nesse filme é muito, muito bem feita. Eu tô muito curioso para saber como eles fizeram isso, porque a menos que eles realmente tenham feito ele em cabos voando pela cidade, porque, cara, tá muito, muito bem feito, assim, muito mesmo. Eu achei bem divertido. Eu também fui com a expectativa baixa. Acho que é assim que você tem que ver esse filme. Bom, Patrícia, sua surpresa... Cara, esse filme poderia ter sido minha surpresa negativa de abril, porque eu acho que de todo mundo eu era a pessoa que mais tinha gostado dos trailers. O Shazam poderia ter sido minha surpresa negativa, porque no final das contas não superou as minhas expectativas, não atingiu. Mas a minha surpresa é um filme da Netflix. Como é que é o nome em português? Someone Great. Como é que é o nome desse filme? Alguém especial. Alguém especial. Sabe quando você senta pra ver um filme assim, num domingo... Foi exatamente isso. Quando você senta pra ver um filme assim, num domingo à tarde, você quer ver uma coisa mais leve, e aí tem aquele filme que estreou na Netflix, e de repente você tá aos prantos no sofá, porque o filme não era nada daquilo que você achou que ia ser. Um filme que é a história de uma menina, que é a Diana Rodrigues, que tá indo se mudar pra uma outra cidade. Então, ela acabou de terminar um relacionamento. Então, sabe quando você termina um relacionamento e você quer curtir tudo que você tem pra curtir? Que é a maneira de você lidar com aquilo, aí pra uma festa, encontrar os amigos. Então, ela entra nessa vibe de, vou encontrar minhas amigas e... Só que, de repente, o filme vira uma outra viagem, assim... Muito mais sobre o que significam os momentos. De repente esse filme dá uma virada para uma coisa muito mais complexa, tem muitas camadas. Você se identifica com esse lado de uma personagem que terminou um relacionamento, quer curtir, encontra as amigas e ela quer ir para uma festa, Imediatamente você pensa, cara, com certeza eu faria isso se eu tivesse terminado um relacionamento. Então é muito fácil entrar na história do filme, no ritmo do filme. Só que de repente você tá refletindo sobre a importância que as pessoas têm na sua vida, e mesmo quando elas vão embora, aquilo não deixa de existir, sabe? É muito bonito de ver a construção do relacionamento deles. O namorado dela no filme é o Lakeith Stanley, que também tá super em alta. Caralho, isso eu adoro ele. E os dois estão muito bem, os dois têm uma química incrível. Então quando você vê ela pensando, os dois juntos, ou pensando no relacionamento, imediatamente você se relaciona com eles e com a história deles. Então foi um filme que me surpreendeu assim, cara, eu juro, eu acabei esse filme sentada no sofá, eu precisava beber água, passear, eu precisava sair de casa, encontrar meus amigos, sabe? Um filme que me tocou emocionalmente muito pesado, assim. Muito legal mesmo o filme, foi uma surpresa pra mim. Alguém Especial, estreou dia 19/4 na Netflix. Legal, Paty. Legal, obrigado. Essa foi a surpresa da Paty. Eu vou partir daqui das surpresas pro pior. Vou começar com o meu pior. E olha só, eu não vi muitos filmes esse mês, como eu falei. Pela lista de filmes aqui, eu já sei que tem coisa bem pior do que esse filme que eu vou falar. Na verdade, eu não esperava nada e eu saí arrependido de até ter visto o filme. Você sabe quando você já tá com a expectativa baixa e o filme nem agrada um pouquinho? É um filme que estreou dia 4 de abril chamado Duas Rainhas. Esse filme é sobre uma época onde você tinha um embate entre duas rainhas que eram da mesma família, uma na Escócia e uma na Inglaterra. A rainha da Inglaterra é a Rainha Elizabeth, que é vivida pela Margot Robbie. Quero ver falando o nome da outra atriz agora, da atriz escocesa. Isso vai ser difícil. Mas enfim, essa Elizabeth, que é tratada nesse filme, é a Elizabeth que foi tratada pela Cate Blanchett, já foi tratada pela Judi Dench. Várias atrizes já fizeram essa rainha. E a Margot Robbie, por incrível que pareça, eu achei que a personificação dessa personagem é até interessante, apesar de ser uma pegada um pouco diferente. A Elizabeth dela é uma rainha com medo das pessoas tirarem ela do trono, então por isso que ela não quer casar nunca, ela teme as pessoas que estão em volta dela. Ao mesmo tempo ela cede aos favores, aos desejos de conselheiros que são, assim, as pessoas mais caricatas do mundo, inclusive o Guy Pearce é um deles, muito caricato.
todos esses personagens. Mas a Margot Robbie tá até interessante no filme. Nem de perto ela parece a Elizabeth que a gente conhece, que venceu batalhas e guerras e colocou a Inglaterra num caminho muito interessante também. Do lado da Escócia, que esse filme é feito mais sobre essa rainha, Mary, né, que é vivida pela Saoirse Ronan. Garoto! Cara, porra! Treinei. Que as duas, aliás, foram indicadas ao Oscar, né? E elas são primas, na verdade, mas em determinado momento elas discordam de um certo momento, de um certo problema lá. E o filme vende que elas vão entrar em guerra, que vai ser uma guerra entre Escócia e Inglaterra. Não tem nada disso, a história, né, até prova isso. O problema é que, assim, a personagem principal do filme, o filme é sobre as duas rainhas, mas a personagem principal mesmo é a Mary, que é a rainha da Escócia. E ela, você não consegue torcer por ela porque ela só faz merda o filme inteiro. Ela toma as piores decisões do filme inteiro. Ela parece uma garotinha mimada. Em vários momentos, em várias cenas, ela literalmente é uma garotinha mimada. Ela não aceita conselhos, ela quer brigar com todo mundo. E ela, poucas vezes no filme, ela tem razão. Então, assim, quando as coisas começam a acontecer pra ela, eu tava dando graças a Deus. Então, assim, é uma história trágica. Sabe quando você vê um filme, mas não parece que foi exatamente aquilo ali que aconteceu? Parece que o filme tomou umas certas liberdades e tal. Enfim, todos os personagens são extremamente óbvios. Você já começa o filme sabendo o que vai acontecer no final. Já começa pela última cena, então você já sabe o que vai acontecer. Então, assim, não me surpreendeu, não achei nada demais. Ele foi indicado ao Oscar pelo figurino, por isso ele merece, mas até aí era o que se esperava. Se alguém for ver pelas batalhas maravilhosas, vai se decepcionar, porque não tem nada disso no filme. O filme é blá 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 blá, vai pra outro lugar, blá 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 blá, todo mundo tomando atitudes idiotas e, enfim, não é um filme que incremente nesse tema que a gente já viu 500 vezes em filmes muito melhores. Então, Duas Rainhas estreou dia 4 de abril, infelizmente não me agradou. Renatão, você viu esse filme, né? Você curtiu? Vi, cara. Quer dar uma opinião diferente? Bem esquecível, eu já né? até esqueci praticamente. Eu também, cara. Eu achei esse filme bem esquecível. Eu acho que tem, assim, todo período de Oscar existem alguns filmes que são praticamente iguais, que só ganham essa notoriedade porque eles são filmes que tentam maiores indicações e acabam conseguindo só figurino. Ou são os filmes que são feitos para ganhar indicação de figurino. Eu não acho que é nem mais merecedor, porque todo ano tem um fucking filme assim. Nesse caso, esse ano teve um desse mesmo tipo, que é, na verdade, um filme muito melhor, que é A Favorita. Exato. Tem as duas rainhas que faz o mesmo tipo de coisa, só de uma maneira bem inferior. Um filme bem esquecível, onde tudo ali eu já até esqueci. Renatão, emenda então no seu pior filme de abril, por favor. Pô, cara, meu pior filme de abril é uma pérola maravilhosa que vem direto do Netflix. A gente vive num mundo pós O Lugar Silencioso. E todo mundo tenta fazer o seu lugar silencioso, né? Todo mundo tenta uma chance ali, bater naquela tecla que funcionou da obra do John Krasinski, que é maravilhosa. E digamos que é a segunda vez que a Netflix tenta fazer, né? Porque a primeira foi o Bird Box, que é uma adaptação de um livro que acho que o livro saiu antes do Lugar Silencioso, mas é basicamente a mesma história, né? Segue aquela batida que a gente está acostumado com o Lugar Silencioso. Esse aqui é uma mistura dos dois, só que feito por um cara que nunca dirigiu algo na vida, escrito por alguém que não deve nem ser letrado, e atuado por pessoas que não são atores. Stanley Tucci, cara, o que tá acontecendo com você? Cara, a Kiernan Shipka, que é a menina que faz a Sabrina, ela inclusive é muito boa na Sabrina, ela trabalha bem lá. Aqui, ela faz uma... Cara, deixa eu contar a história, né, na verdade. Por que eu tô falando dos atores? Porque eu quero comentar coisas especiais sobre cada um deles. Não cada um deles, mas dela em específico. O filme é aquela mesma história, é um mundo normal que vive feliz, em harmonia, uma família, pá. E, de repente, começam a rolar ataques. E coisas começam a acontecer, e criaturas começam a vir. Porque o filme começa com uma escavação, né, Maguinho? Sim. Uma escavação que a gente não sabe de onde que é e libera algo dali. E o que libera dali são pequenos pterodátilos mal renderizados. Entendeu? É como se fosse um glitch. Vem um glitch e ataca as pessoas no formato de pterodátilo. Mini pterodátilo. E eles têm que fugir, eles não podem fazer barulho, porque se eles fazem barulho, esses glitches são cegos e atacam você. Aí, caramba, então tem aquela mesmo esquema familiar. E essa menina que faz a Sabrina, ela por algum motivo que eles acham que é plausível para o roteiro, eu tô procurando esse motivo até agora, ela é surda. Mas foda-se que ela é surda, porque ela fala o filme inteiro. E ela fala assim, normal, ela não fala com uma dificuldade na fala. Ela lê lábios sem estar precisando olhar pra você. Você pode estar nas costas dela, ela vai ler os seus lábios. Caramba, rapaz. Ela tem o dom.
Ela tem um dom, na verdade, quando ela ficou surda, ela desenvolveu telepatia. É a única explicação que eu consigo acreditar pra isso. E eu fiquei prestando atenção se iam ter momentos assim, sabe? Momentos que a pessoa ia falar e ela ia ouvir. E ela ouviu, cara. Ela ouviu, é só isso que eu posso dizer. Foda-se a história, foda-se... Eu não lembro nem como é que o filme termina, Maguinho. Eu juro pra você, cara. E o lance dela ser surda, isso não interferir em porra nenhuma pra história... É absurdo, cara. É absurdo. Eu recomendo a todos vocês vejam esse filme. Se odeiem, mas que queiram assim. Tô com meus amigos. Cada momento ruim, cada vez que ela lê um lábio, você toma um shot de tequila. Um drinking game. Esse jogo é um bom drinking game. Então, tá afim de ter uma noite agradável e ficar doidão, assiste o Silêncio, faz dele uma experiência agradável, transformando num drinking game. E é isso. É uma merda. Na verdade, só vou te corrigir. O filme não tem nome de O Silêncio. Eu até procurei pra tirar essa dúvida. Ele aqui se chama The Silence mesmo. É só é o título em inglês. Então, ok. Mas, ô Maguinho, você... Foi o seu pior também, não? Você quer falar alguma coisa do filme? A gente tá numa vibe tão fantástica, eu e Renatão, que também é o meu pior. Cara, sério, porque tu viu umas coisas bem complicadas esse mês também. Mas esse é o seu pior. E eu vou te falar, cara, assim, foi duro chegar até o final, cara. Foi duro. mesmo? Deu 1h30, hein? Acho que 1h28, assim. Cara, isso que o Renato falou, não tem nem o que falar mais, cara. Ele assinou, protocolou, meteu no cartório e despachou e chegou o Sedex 10 lá em casa em 5 minutos. Não tem nem o que falar, entendeu? Cara, o filme é muito fraco. Efeitos visuais ridículos, um roteiro que não sabe pra onde vai. Aí entra uma seita no meio, cara, do filme que é bizarra. Renatão... Cara, mas então é igualzinho o Bird Box, cara. Tem uma seita que é bizarra, você não... Sabe, então assim, cara, o filme... Brother, tem a seita. Como é que termina esse filme? Cara, o filme é muito fraco, então assim, cara, é a pior emulação de Um Lugar Silencioso, Bird Box, que já é muito ruim, consegue ser pior. Muito bem, então o The Silence, da Netflix, estreou dia 12/4, mas se você puder evitar, segundo o Renato e Maguinho, é a melhor coisa que você faz. Patrícia, seu pior filme de abril? Meu pior filme do mês não é A Ratoeira, que foi minha, é Cópias. Cópias! Réplicas. Oh, que outro sinônimo há? Então, o filme tinha um nome, agora é outro. É Cópias de Volta à Vida. É Cópias de Volta... Olha, ainda tem um subtítulo que não pode botar no filme ruim. Filme ruim tem que ter um subtítulo, cara. Que filme de filha da puta. O Keanu Reeves tem uma família... O problema de falar sobre esse filme é que tem muitos spoilers de coisas ruins. E vai que tem alguém que queira assistir. Então eu vou tomar muito cuidado pra você que quer fazer... Não faça isso com você primeiro, mas se você não ouvir e realmente quiser, eu vou tentar evitar. Vale o drinking game, pelo menos? Cara, cada vez que acontecer só se for assim, cada vez que acontecer uma parada que não faz o menor sentido, você bebe uma parada. Cada vez que tiver que acontecer uma coisa nesse roteiro que você fica assim, não é possível. Você bebe, porque vai ser igual o resultado. Pra mim isso já é bom o suficiente. Não, e vai ficar muito bêbado, porque nada faz sentido. Cara, o Keanu Reeves tem uma família maravilhosa de comercial de margarina. Eu começo o filme ele lá, feliz, com a família, todos os filhos, tem 3 filhos lindos, uma esposa bonita, bem-sucedida. E aí ele é cientista e ela também trabalha num laboratório, então assim, tem uma casa linda. Sabe aquela vida, assim, vida de comercial da Doriana, é quase o Luciano Huck e a Angélica. E aí eles vão viajar, ele tem um experimento, que é o projeto da vida dele, que é o projeto de conseguir transferir a consciência humana para um corpo artificial. Eu, particularmente, Patrícia, gosto de ficções científicas, eu gosto dessas ideias de distopias, né? Quando você pensa em realidades paralelas, alternativas diferentes. Então, eu curto ficções científicas, eu curto essas coisas. Só que aí você tem o Keanu Reeves lá, testando essa possibilidade de transformar, de trazer essa mente humana para dentro de corpos robóticos. E tá dando tudo errado, e aí o laboratório para onde ele trabalha já tá todo mundo puto, ele já tá prestes a perder o emprego, só que aí ele não tá nem aí, porque a família dele é maravilhosa, perfeita, eles vão passar um final de semana viajando. E aí acontece alguma coisa, que eu não posso dizer o que é, porque, enfim... Patrícia, tá na sinopse que a família dele morre, ele traz a família de volta, você pode ficar tranquila com isso. Mas não é bem isso. É a sinopse do filme. Eu juro, se você pegar pra ler a sinopse do filme, já conta. Que muda tudo pra ele. Ah, então tem mais. Fazer escolhas difíceis com relação à vida. Só que, cara, imagina, sério mesmo, a gente tá tentando brincar, porque é
pior filme, mas, cara, aí acontece um desastre, um acidente, o Marcelo já entregou, não fui eu. Não sou eu, tá na sinopse. Não fui eu que falei. Morre a família dele, e aí ele tem essa possibilidade de, ele é um cientista, olha que sorte a dele. Só que, de repente, eles não conseguem fazer só isso. De repente, eles conseguem clonar pessoas. E de repente, ele consegue construir um laboratório de clonagem de pessoas na garagem da casa dele. Ah, sim. Quem nunca? Quem Um nunca? laboratório onde ele trabalha que ninguém deu falta. Milhões e milhões de dinheiros em materiais que ninguém sentiu falta. Isso é só o começo de tudo de bizarro que acontece nesse filme que não vai. Aí você tem um cientista que nem é tão amigo dele assim, que resolve arriscar a vida dele pra poder ajudar ele a realizar essa loucura de salvar a família dele. Cara, sério, não tem como salvar. Minha vontade era bater no Keanu Reeves por estar fazendo esse filme. Eu gosto do Keanu Reeves. O roteiro desse filme é ruim de um jeito que não dá pra lidar. As coisas vão acontecendo, você fica assim, cara, pelo amor. Aí de repente acontece uma coisa mirabolante, que aí não, o laboratório que tava financiando que ele salvasse a família. A família morreu, mas ele tem que fazer uma escolha. Que, cara, ele tem a família perfeita, só que ele não tem nenhum remorso com relação à escolha que ele fez. Ele simplesmente vive aquilo como se nada tivesse acontecido. E aí a esposa, e isso tá no trailer, descobre que ele fala pra ela, você é uma cópia. E ela, tipo, reage como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Nada nesse filme faz sentido. O Keanu Reeves tem que parar de perder a mulher nos filmes, né? Cara, eu só queria ver um filme onde ele não se fudesse na vida. Cara, não, onde ele tivesse sério. um casamento de comercial de margarina e que ele Sim. sustentasse até o E final do ele filme. fosse feliz e... Eu só queria ver um filme onde o Keanu Reeves é feliz. Eu só queria isso. É só isso que eu peço. Não vejam cópias, não vejam. Muito bem, Cópias de Volta à Vida estreou em pouquíssimas salas, dia 18 de abril, e eu te garanto que não está mais em cartaz. Logo no final de semana depois estreou um outro filme que tirou tudo de cartaz. Então esse foi o pior filme da Patrícia. Vamos partir para o nosso pacotão de abril. Vou começar o meu pacotão com Suspiria, um filme que demorou demais para chegar aqui no Brasil. Estreou no ano passado nos Estados Unidos. Suspiria, a Dança do Medo, que é uma refilmagem, um filme do Dario Argento. Esse filme é do Luca Guadagnino, que é o diretor do Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme do ano passado, um filme que foi indicado a vários Oscars e tal, filme de arte, muito bonito. E esse filme é exatamente a mesma coisa, é um filme de terror, de arte, e muito, muito bonito, eu achei. Tem atuações muito boas, Tilda Swinton tá no filme, Dakota Johnson tá no filme. O filme ele demora um pouco pra engrenar. Pessoalmente, eu gosto muito de filme de terror assim. Ele conta a história de uma dançarina americana que vai estudar na Alemanha, né, nesse lugar onde essa professora, que é vivida pela Tilda Swinton, e mais algumas outras professoras, são muito conhecidas, né, pelo método delas de dança e tal. E é muito conhecido na Europa e tal. Cara, esse filme tem algumas cenas que eu acho, na minha cabeça, que eu não vou esquecer tão cedo. E na noite, aliás, que eu vi esse filme, eu tive problemas sérios pra dormir, assim, não de insônia, de medo e tal, mas de ficar com algumas imagens gravadas na minha cabeça, literalmente, assim. Tem uma cena de dança nesse filme, eu não vou entrar em detalhes, mas se você pesquisar brevemente sobre esse filme, você vai entender do que eu tô falando. O subtítulo, eu acredito que foi tirado daí. Tem uma cena de dança nesse filme que é absolutamente surpreendente e brutal. Aliás, as cenas que fazem desse filme ser um filme de terror são extremamente brutais e únicas. É difícil você ter visto algum filme que passou da linha, do limite, como esse filme fez. Me agradou bastante, é um filme sobre bruxas. Se você já viu o Suspiria, o original, esse é a grande surpresa daquele filme original. Não é spoiler falar no filme dos anos 70. Nesse filme, rapidamente, eles entregam, no trailer eles entregam, que é uma escola regida por bruxas, mas aí que tá a grande graça, né? Depois que você já sabe que é isso, a atenção vai para outro ponto, né? Primeiro que não tinha como o Guadagnino guardar esse segredo do jeito que foi guardado na década de 70, e eu acho muito interessante a pegada que ele tem pro filme. Não é para todo mundo, é um filme lento sim, mas a Tilda Swinton vale o filme, na minha opinião. Ela vive 3 personagens nesse filme. Um deles, eu juro, eu passei o filme inteiro me perguntando se era ela. O filme inteiro me perguntando se era ela, porque ela faz um homem. E aí e a maquiagem é estranhamente feita de um jeito que é pra você ficar na dúvida. Não é pra você ter certeza que não é, mas você fica falando, cara, será que é? Enfim, muito bem dirigido, fotografia extremamente de acordo. É um filme de terror diferente. E eu acho que só por isso já vale a pena. Agora, é pra quem tem estômago forte. Ah, o Renatão viu esse filme, né, Renatão? Você quer falar brevemente se gostou, não gostou? Eu gostei, cara. Eu concordo com o que você falou. Tava até
sinalizando aqui pra eles, é te deixar incomodado, né? Vários momentos de A ideia é essa, o tempo Eu todo. gosto porque ele é muito. Por mais que essa cena da dança, por exemplo, que você falou, e é um dos bagulhos mais, tipo, heavy metal que eu vejo em muito tempo no cinema, ele usa muito do efeito prático também. Eu gosto disso, especialmente na cena final, né? O último Clímax, momento do filme, o clímax do filme. Ele utiliza muito de efeitos práticos, eu gosto bastante. Eu curti o filme. Eu assisti o antigo, na verdade, e aí eu fiquei nessa, assim, eu falei assim, mas eu gosto muito do Guadagnino, como você falou, e eu fiquei assim, mas eu já sei como é que é, mais ou menos, será que eu vou Não, por essa experiência de novo? O primeiro também é um filme difícil, né, nesse sentido, é surpreendente, tem coisas muito legais, mas é um filme que pra mim me custou assistir. Eu gosto, mas me custou. Então eu fiquei nessa dúvida se valeria a pena me colocar. E agora, ouvindo você falar, eu falei, cara, eu vou chegar em casa agora, vou ver como é que eu vou fazer pra conseguir ver esse filme. Com certeza tá na minha lista de filmes que eu preciso assistir. É até fácil, dá até a dica que o pessoal que perdeu o filme no cinema, o filme tá saindo agora, no mês de maio, no Amazon Prime Video, então quem assinar já vai ter acesso ao filme lá. Saiu legal. rapidinho, né? Vale a pena. Eu quero revê-lo. E agora, uma pessoa que tem que ver esse filme é o Maguinho. Eu vi o filme pensando muito que, puta, o Maguinho vai surtar nessa cena. O Maguinho vai adorar essa cena aqui. Eu acho que, embora seja um filme mais lento, vale a pena, Maguinho, você dar uma chance pra ele também. Não, com certeza. Eu perdi entre aspas, né? Porque o filme ficou em cartaz aqui uma semana. Ah, é verdade. E no cinema em um único horário. Incrível isso. É verdade, é verdade. Aliás, falando também de um filme que ficou muito pouco em cartaz, é um filme chamado O Mau Exemplo de Cameron Post. É um filme que, aliás, esses dois filmes que eu falei, tem a Chloe Grace Moretz, que é a Hit Girl do Kick-Ass, né? Deve lembrar dela nesse filme. E esse filme também, eu cheguei a citar do Anjo, né? Que a Patrícia falou do filme no Festival do Rio, que ele passou no festival. Esse filme também passou no Festival do Rio. E também tem uma descrição muito legal do Renato, que ele viu esse filme no festival e falou pra gente também, muito bem. Só queria fazer a menção que eu fui ver o filme por causa deles. E é um filme, assim, que também vale muito, muito dar uma olhadinha. É uma história muito atual, embora não se passe nos dias de hoje, mas muito interessante. E que também, infelizmente, ficou muito pouco tempo em cartaz. Então, meu pacotão, esse aí é Suspiria, A Dança do Medo, e O Mau Exemplo de Cameron Post. Vou passar para Renato Maciel, por favor, seu pacotão de abril. Eu vou comentar aqui dois filmes que não tiveram lançamento no cinema, né? Eles saíram, um na televisão e outro em plataforma de streaming. O primeiro deles é o Native Son, que saiu direto na HBO, um filme que teve a sua estreia no Festival de Sundance, agora no começo do ano, e ele é o primeiro trabalho de direção do Rashid Johnson, que é um artista, na verdade, né? Ele é um pintor, um artista plástico de Chicago, e ele pega um livro que é muito, muito famoso e ele adapta para o cinema nessa história, que a gente acompanha um jovem que é o Bigger, né? Ele vem da área mais urbana, né? A área mais pobre, né? De Chicago, e ele se vê seduzido no meio de poder e dinheiro a partir de uma oportunidade que ele ganha para trabalhar como motorista de uma família rica, né? Na cidade. O filme tem atuações boas, né? Tem atores conhecidos, tem o Ashton Sanders, que é o menino que faz o Chiron no Moonlight. Ele é o Chiron adolescente. Quem lembra do Moonlight vai reconhecer ele lá. Tem o Nick Robinson, que fez o Love, Simon. Tem o Bill Camp, a Margaret Qualley. Então tem um elenco talentoso, né? Um elenco jovem, também é muito bom. Eu acho que eles seguram bem o filme. O meu problema é na condução da história. O Rashid Johnson, como é o primeiro trabalho dele como diretor, eu acho que ele sustenta bem, mas os caminhos que o roteiro segue, na virada do segundo ato para o terceiro, eu acho que eles destroem a experiência para mim. Ele começa a tomar decisões polêmicas, mas são decisões polêmicas a partir de pensamentos estúpidos e não condizentes com as pessoas que estão tomando essas decisões, né? No caso aqui é mais o Bigger, que é o nosso protagonista. Você meio que destrói a jornada dele e, enfim, são coisas que, eu vou ser bem honesto, que me afastaram muito de uma experiência mais completa do Native Son, mas de qualquer forma ele é um filme que vale a pena assistir, vale a pena conferir. Estreou na HBO, então quem tiver o Now, qualquer coisa assim, você pode acessar o filme e assistir a qualquer momento. Outro filme que eu vou comentar aqui, que também pode ser visto a qualquer momento para quem assinar alguma plataforma, é o Guava Island, que é um filme que saiu tá agora, né, perdão, em exibição
no Amazon Prime, né, no Prime Video. Ele é curioso a história desse filme. Ele é um musical, digamos. Ele tem mais ou menos 55 minutos, é bem curtinho. E ele foi originalmente exibido no Festival de Coachella. E 2 dias depois da exibição dele lá, ele teve a sua estreia no Prime Video. O que eu acho legal ressaltar aqui dele, que ele também é de um diretor estreante, que é o Hiro Murai, mas ele é conhecido porque ele dirige todos os episódios de Atlanta. Ele é um grande parceiro do Donald Glover, né, por isso. Então ele também dirigiu o clipe de This Is America, que foi uma canção e um clipe muito elogiado que saiu em 2018. Eu sou muito fã do Donald Glover, sou fã do Hiro. Fiquei curioso, né? O Guava Island chamou minha atenção. Ele também é protagonizado pela Rihanna e pela Letitia Wright, que faz o Pantera Negra. Aqui a gente acompanha o Danny Maroon, que é um jovem de Guava Island. Ele é uma espécie de celebridade local, né? Ele é conhecido pela sua música, por ser um cara muito legal, ele tem um bom humor. E o Danny organiza um festival de música que promete trazer esperança para aquele povo, né? Ele quer dar alegria para aquele povo. Só que é uma ilha onde tem um cara, né? Que é o Red, alguma coisa, esqueci o nome dele, e ele é como se fosse um empresário, meio bandidão, e ele controla uma empresa lá de tecido, porque a ilha é muito famosa pelo tecido que eles produzem, e ele quer cancelar o festival, porque ele acha que o festival vai fazer as pessoas não ficarem produtivas no dia seguinte, e ele não pode deixar a fábrica dele deixar de ser produtiva, ele tem que visar os lucros dele, enfim, ele quer acabar com o festival. E eu acho que, para as pessoas ficarem entendendo mais ou menos o que seria o Guava Island, seria tipo o Purple Rain do Childish Gambino. Me chamou muita atenção em relação à história, é que ele me lembra muito a história de Orfeu, do povo, uma comunidade mais pobre, é um cara do povo, quer trazer alegria para lá, e ao mesmo tempo tem criminalidade da área que tenta segurar aquilo, tenta segurar o povo ter acesso a essas coisas. E eu tenho muita curiosidade, eu até procurei coisas para saber se o Hiro Murai, se eles se inspiraram em algo assim, se eles pesquisaram coisas sobre as adaptações do Orfeu. Enfim, eu acho que vale assistir. Muito bem, pacotão do Renato Maciel. Paty, seu pacotão, por favor. Então, meu pacotão, como não podia deixar de ser, o meu pacotão começa com um filme nacional, que, cara, eu tenho certeza que 0 pessoas provavelmente vão ver esse filme, mas eu não podia deixar de falar dele, porque realmente é um filme surpreendente. Se não fosse o mês de abril, o mês dos super-heróis que a gente tá aqui ansioso pra falar, talvez seria um dos meus favoritos do mês, se não o favorito do mês, que é Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, que não é um documentário sobre índios brasileiros, e isso é o que é mais surpreendente. Eu comecei falando isso porque quando a gente pensa num filme que trata a temática indígena, imediatamente a gente pensa que vai ser um documentário explorando os índios e a cultura, ou como que eles são explorados e tal, mas esse filme ele faz isso, mas de uma maneira completamente diferente. A René Messora e o João Salavisa, eles ficaram 9 meses em meio a 3.500 indígenas na Amazônia, da aldeia dos Craô, e eles conseguiram uma coisa que é inacreditável, que eu acho que talvez seja um dos motivos pelos quais esse filme ganhou o prêmio do júri em Cannes, que eles conseguiram fazer um filme com índios atuando. Então, eles recriam parte da realidade deles, abordando assuntos da sua vida, em que parte do filme é documental, eles filmaram conforme as coisas foram acontecendo, mas você tem momentos de atuação desses indígenas. Então, é uma coisa assim, que jamais foi feita, uma coisa sem precedente. É um nível de presença dentro, de entrosamento com essa comunidade. E, cara, é um filme que você começa a assistir pensando assim, onde é que isso vai? De repente, você tá ali no meio, torcendo e questionando, cara, não acredito que ele tá aí. Porque muitas vezes a gente fala assim, índio, hoje em dia a gente ouve muitas essas coisas, tipo, índio de celular, índio de laptop. E, na verdade, é um filme que ele aborda essa questão e faz você questionar o que determina quem você é, assim. Quer dizer que se você for morar em outro lugar e começar a vestir um outro tipo de roupa, você deixa de ser brasileiro, de repente, pelo menos? Eu vou me mudar para os Estados Unidos, só que aí agora eu não sou mais brasileiro porque eu moro nos Estados Unidos e uso um iPhone. Na verdade, o filme traz essas questões e, cara, é muito legal de assistir esses índios fazendo uma coisa inacreditável. É de tirar o chapéu. A fotografia é linda, porque é meio documental e é assombroso de você ver a Amazônia e você vê os índios ali no seu habitat e de repente eles estão na cidade. E aí você começa a questionar, não, sai daí, volta pra casa. E você sai do filme pensando assim, meu irmão, vai tomando com portugueses. Por que a gente não tá na floresta, vendo o sol nascer e a gente tá aqui vivendo dessas coisas difíceis, sabe? Tenho certeza que o Rafaela concordaria com você. Muito, cara, incrivelmente. E com certeza ele sairia do filme com a mesma sensação que eu também. Aliás, ele me falou que ele tá interessado
interessado em ver. Então, eu super recomendo. Com certeza, daqui a pouco ele tá aí no Canal Brasil, porque é o nosso espacinho para filmes maravilhosos que ninguém vê. Quem ouve a gente tiver interesse, fica de olho para quando esse filme aparecer por aí, porque não vai se arrepender. Não é à toa que ganhou o Festival do Júri, que ganhou o prêmio do Júri no Festival de Cannes. Pode ter certeza disso. Cara, o outro filme que eu vou falar no meu pacote é o filme que também tá no Netflix, A Loja de Unicórnios, que é a estreia da Brie Larson na direção, a nossa Capitã Marvel, com Samuel Jackson. E foi uma experiência também muito curiosa assistir esse filme, porque a gente sentou no final do dia na sala para assistir o filme, eu, minha mãe e a Joana. E minha mãe ficava o tempo todo assim, mas ela é maluca? Foi muito engraçado. Mas a minha mãe é uma pessoa que assiste filmes no celular. A gente vai assistir alguma coisa em casa, ela tá sempre no celular. Eu tô mencionando isso, não tem nada a ver com nada, mas é curioso porque ela, em momento algum, ela se desprendeu a atenção do filme. Porque apesar de um filme meio lento, que não acontece nada, mas de alguma forma ele prendeu a atenção de uma pessoa que não consegue assistir nada, nem novela, nada, ela assiste tudo vivendo outra vida. E pela primeira vez em muito tempo, ela ficou sentada questionando o que estava acontecendo. Mas espera, por que ela está fazendo isso? Então, é um filme que é lento, é um filme que é a história dessa menina que ela se sente como se ela não pertencesse muito bem ao universo onde ela está, ao mundo. E aí ela está infeliz, aí ela resolve que ela vai tentar viver a vida como as pessoas vivem a vida, vai arrumar um trabalho. E de repente, quando ela começa a viver essa vida, aparece o Samuel Jackson e diz pra ela que ela ganhou um unicórnio. Ela precisa esperar e cumprir certas tarefas para ganhar. É muito fantasioso, assim. Mas é um filme que fala sobre a vida real, sobre as nossas questões se inserindo nessa realidade de massa em que a gente vive, em que todo mundo é meio que uma cópia um do outro, vivendo a mesma realidade, buscando as mesmas coisas. E de repente você tem uma menina que não quer, ela quer um unicórnio, cara. E vai se questionando isso, né? O que ela precisa fazer para conseguir um unicórnio. Então, é um filme muito fantástico, mas que trabalha por trás, tem toda uma realidade muito dura e difícil e que é capaz de te conquistar. Cara, Brie Larson e Samuel Jackson tem uma química incrível e que a gente viu muito bem no Capitão Marvel. Funciona mais uma vez esse filme, pra mim funcionou muito bem. Mais uma vez eu terminei o filme lá meio que chorando no meio da sala. Eu recomendo pra quem... É um filme curtinho, 1h30, rapidinho passa. A direção da Brie Larson eu acho que tem bastante coisa pra aprender ainda, mas passa meio que despercebido, não prejudica. Mas é um filme legalzinho, assim. Então quem tiver sem fazer nada, acho que vale a pena. Maguinho, seu pacotão, por favor, de abril. Meu pacotão único, né, não é tão bom quanto o seu, o filme de terror Suspiria. Mas é um filmezinho de terror, né? Clássico que eu vejo para o cast. E o pacotão, o nome do filme é A Maldição da Chorona. Na Renatão viu também, nós compartilhamos a mesma ideia ruim, né? De um filme ruim, aonde eu não... Tem minha crítica lá no site, não tem também? Tá lá. Cara, eu não sabia que fazia parte do universo da Invocação do Mal. Nem eu. Só lendo a sua crítica que eu descobri. O filme tem uma referência, a única referência de 5 segundos. Ah, tá, entendi. É diferente os filmes que são dirigidos pelo James Wan, dos que são produzidos pelo James Wan e algum caboclo lá que tá na direção. São filmes completamente diferentes, são filmes assim, são muito inferiores, né? O Annabelle é inferior, a Freira é uma merda, entendeu? Esse é uma merda também. Pra quem não viu, tá? A Maldição da Chorona se passa, é uma lenda, né? É uma lenda mexicana, onde uma camponesa na década de 1700 e cacetada, se apaixona por um fazendeiro, né? E onde tem 2 filhas, um casal, não sei agora, não lembro. E ela descobre que foi traída, né? Ela, em represália, mata o casal de filhos numa cachoeira. Ela afoga eles e ela ela se arrepende. Ela se arrepende e se mata. E aí que a lenda começa, né? O espírito dela começa a vagar depois do além-túmulo, né? Para assolar as nossas criancinhas. Cara, o filme é fraco porque o roteiro ele é ruim, tá? O filme não se sustenta. O filme se baseia em jumpscare, a gente tá de saco cheio de jumpscare, a gente tá acostumado, nós aprendemos, depois que a gente vai ficando mais velho, né? A gente aprende a curtir outro tipo de terror que tá aí com a gente, né? Então, assim, é um filme completamente descartável, um filme pra quem, o Renato fala muito isso, quem tá andando no cinema, tá esperando alguma coisa, a mãe voltar do metrô, tá esperando alguma, sei lá, que a filha chegar da escola, e aí a mãe vem de longe, hein? Não sei.
passa ali e vai ver, porque também tem isso. Filmes como esse, né, pro público pipocão e tal, cara, é uma merda. A experiência no cinema é uma merda, o nego fala pra cacete, o nego fica zoando. Então, assim, é um filme fraco, tá, que sempre tem. É um filme que todo mês está em cartaz, esse tipo de filme. Todo mês. Um filme genérico, né, e uma pena que essa franquia, esse universo que o James Wan trata com muito carinho, por ele quando ele dirige, é tão inferior, né? Então é isso, Maldição da Chorona. Prefiram o episódio de Chaves com Dona Clotilde, que é maravilhoso. Não, só pra comentar aqui, o Maguinho comentou que toda vez, né, tem um filme que é produzido pelo James Wan, que é do universo do Invocação do Mal, e não é tão bom, mas eu acho que esse aqui, cara, ele é o primeiro que tenta emular a direção do James Wan. Exato. O Michael Chaves, que é o diretor desse filme, tenta muito simular o estilo do James Wan de filmar, a questão familiar, ele tenta muito fazer isso. A abertura do filme, você fala, caraca, realmente parece que eu tô vendo algo que o James Wan faria, sabe? Aquele plano sequência que tem no começo. O cara não entende terror na maneira que o James Wan entende. E o que me deixa mais curioso, e é por isso que tem o dedo do James Wan ali, por isso que juntam as paradas, o Michael Chaves, ele é o cara que vai dirigir o Invocação do Mal 3. Então a gente já meio que sabe por que tá naquele balaio todo. E eu quero deixar claro aqui, o Tuco Salamanca, ele faz um personagem nesse filme. Quem? Tuco Salamanca. Quem é o ator? É o Tuco Salamanca. Raymond Cruz, mas ele pra mim é o Tuco Salamanca pra vida. Exato. Caguei, ele é o Tuco Salamanca. E Exato. o Tuco Salamanca, ele faz um curandeiro nesse filme. Curandeiro, barra exorcista, barra comediante. Porque o filme segue num ritmo, né, num estilo, de repente surge esse cara com um timing horroroso pra comédia, com o intuito de fazer piadas o tempo inteiro. Então esse filho da puta, ele tá ali junto com o French da Freira, como um grupo de personagens secundários do universo Invocação do Mal, que eu tenho uma raiva. Então se um dia juntar esse povo todo, vai ser o pesadelo da minha vida. Eles vão fazer um grupo de super-heróis, cara. Cara, eu vou ter mais medo desse filme do que eu vou ter medo da Llorona. Porque eu acho legal falar La Llorona. La Llorona é chique. Chorona é muito escroto. Tá demais. A maldição da La Llorona. La Llorona é bonita. Muito bem, vamos então pro nosso melhor filme do mês, pra fechar com chave de ouro. Meu melhor filme do mês é um filme que... Como é que é o nome mesmo? Vingadores Ultimato. Eu vi 2 vezes no cinema, falei que ia ver a segunda, já fui ver a minha segunda e gostei bastante do filme. Não chorei, tá? Confesso que não chorei. Achei bastante interessante, apesar dos problemas. Eu queria falar isso porque, assim, a gente tem um podcast, a gente teve um episódio especial sobre o Vingadores Ultimato, a gente fez um aquecimento que a gente achava que ia acontecer, só que agora acho que todo mundo já viu o filme, então você pode ver o nosso episódio só sobre o Vingadores, que o episódio é praticamente um spoiler completo, falando de todos os detalhes do que a gente acha que vai acontecer daqui pra frente, do que aconteceu no filme, explorando todos os detalhezinhos e as surpresas. Mas eu queria dizer o seguinte, lá nesse episódio, né, que é o episódio anterior a esse, eu falei que tive alguns problemas com algumas coisas do roteiro, do timeline, da viagem no tempo. Algumas coisas eu superei vendo a segunda vez. Tá bem mais amarrado na segunda vez, você prestando mais atenção, já sabendo das surpresas. Acho que dá pra você prestar atenção melhor nos detalhes. Relevei algumas coisas e até gostei mais da segunda vez. Renatão, seu melhor filme de abril, por favor. Eu acho que não tem dúvida, né? Qual seria o filme, é o Vingadores Ultimato também. Eu botei meu coração pra fora naquele cast, falei tudo que eu penso e que eu acho desse filme. O que eu posso acrescentar aqui, desde aquela gravação, né? Desde aquele episódio que já tá no ar pra galera escutar, é que eu vi o filme de novo, eu chorei de novo, eu gostei mais ainda do filme e eu continuo achando que ele é o Retorno de Jedi dessa geração. Ele é o filme que está encerrando o grande evento, né, cinematográfico de cultura pop de uma geração. Ele funciona exatamente pela construção desses personagens, pela construção desses filmes todos. É maravilhoso, cara. Eu realmente estou apaixonado por esse filme. Tem momentos ali, como eu falei do Shazam, que tem aquela cena do Billy Batson pulando. Aquela cena só não é melhor do que toda a conclusão disso aqui. Tem diversos momentos para mim nesse filme que são quadrinho puro, e tem vários momentos que são assim quadros, sabe, tirados das páginas dos quadrinhos, e é lindo. É verdade. Maguinho, seu melhor filme de abril? Bom, também não tem como ser diferente,
né? Vingadores Ultimato. Eu escutei o cast hoje, dirigindo bastante, e me emocionei muito com os dois. Cara, 10 anos, né, cara? 10 anos que a gente tem uma conclusão agora de uma saga épica que entrou pra história. Fez parte da minha vida esses 10 anos e mudou muita coisa, sabe? A gente aprendeu eu aprendi a gostar de heróis que eu nem conhecia, porque eu não sou leitor de HQ, né, só fissurado em cinema. Eu acho que o cinema conseguiu com a Marvel trazer isso para todos nós, né? Cara, assim, eu vi ontem, né, pela segunda vez e me emocionei até mais, né? Chorei de novo, entendi melhor o filme, porque na pré-estreia é tipo Rádio Bomba, né? Sai com cueca, correndo, pelado no cinema. Pelado? Você tava na minha sessão, Maguinho? Aplauso e muito obrigado por estarmos vivos, né, e por ter visto isso no cinema. Acho que vou ficar lá quando eu tiver tipo, uns 60 anos e falar, cara, meu neto, meu filho, não sei, meu gato, não sei. Eu vou falar, cara, essa bilheteria de 3 bilhões não foi batida ainda. Foi um filme em 2019 e o vovô estava lá, sentadinho lá, se emocionando, chorando. Então, assim, só agradecer a Marvel por esse presente dessa década maravilhoso, Vingadores Ultimato. É isso aí. Gente, olha só, prestem bem atenção, principalmente Rafaelo Salles que está ouvindo a gente. Prestem bem atenção porque uma coisa muito, muito incrível pode acontecer nesse momento. Patrícia, seu filme do mês, por favor. O filme do mês, como não podia deixar de ser, é um filme brasileiro. Mentira, é o Vingadores também. Que isso? Cara... Rafaelo, por favor. Veja isso, Rafaelo. Gente, que experiência maravilhosa assistir esse filme. Em algum momento a gente comentou sobre como que também faz diferença a sessão em que você assiste, né? Você viu no Estação, né? Eu não. Tá passando no Estação, mas eu nem vi no Estação. Tinha até bastante gente, mas não era esse público do Maguinho, né? A galera vibrando. Cara, mas como foi divertido. As pessoas riam e as pessoas choravam e... Foi muito gostoso de assistir. Eu falei isso mais cedo hoje, como que é impressionante a gente viver isso, né? O Maguinho falou isso também. Sou adepta a outro tipo de filme. Não é a minha primeira opção de ir ao cinema nunca. Mas eu acabo assistindo porque, na verdade, eu gosto um pouquinho de cada coisa. Mas como que é um filme, é uma galera que a gente aprendeu a gostar. Tem muitos méritos esse universo que foi criado, né? Porque eu aprendi também, como o Maguinho, a gostar de personagens que eu não fazia ideia de quem eram. E eu comecei a chorar numa cena que não tem nada de demais, assim, que 2 personagens se encontram e se abraçam e eu quase morri de chorar, porque você tem uma questão de família, de amizade, você tem uma profundidade de sentimentos e de relações e que foi construído ao longo desse tempo que você não encontra em outras histórias. Você tem de tudo nessas séries, né? Nessa série de filmes, nesse universo construído. Então, é muito rico de muitas formas. E, cara, foi um prazer imenso. Como eu vibrei. Se eu tivesse com uma galera que estivesse em pé, Maguinho, eu tava pelada também correndo pelo cinema, vou te dizer. Eu gostei muito. Não deu tempo nem de achar problema, Marcelo. Eu tava tão empolgada, tão feliz de estar ali acompanhando. Cada coisa que acontecia era um sorriso que eu dava, uma lágrima. E, cara, não deu nem tempo de pensar que tinha problema. Pra mim foi só, êxtase, que foi maravilhoso. E, cara, é isso. Meu filme do mês, meu preferido. E talvez vai ser por um bom tempo, hein? Esse filme é realmente uma catarse nerd, cara. É isso que eu defino esse filme. É verdade. Eu vou te falar que eu tô quase chorando de saber que a Patrícia escolheu Vingadores. Eu tô mais emocionando agora do que vendo o filme, sério. Eu tô... Detecção de pedra, não sei. Tô muito emocionado. Muito bem, com isso a gente fecha os filmes do mês de abril. Vou perguntar pra vocês que filmes faltaram. Pra mim, olha só, eu tava olhando a lista aqui e eu vou confessar, não faltou nada. Eu vi tudo que eu queria ver e o que eu não vi, vocês me convenceram que não preciso ver. Tem um filme que o Mel Gibson fez com o Sean Penn e o próprio Mel Gibson quer apagar essa da carreira dele, falou que não ia... que não queria dar entrevista, não queria falar sobre ele quer apagar da carreira dele, né? Pois é, isso. É um filme chamado O Gênio e o Louco, que estreou dia 18 de abril, mas aqui, no meu cinema favorito aqui de São Paulo, tá passando ainda. E eu fico curioso pelo elenco, porque são atores vencedores do Oscar. E eu tenho uma amiga que foi ver e gostou. E aí então eu diria que, se para não ficar em branco, eu vou dizer O Gênio e o Louco,
que é com o Mel Gibson e o Sean Penn. Renatão, o que falta pra você? Então, acho que de cara, lembrando que esses faltaram 2 filmes só, eu botei aqui na minha lista O Anjo, que é o seu melhor filme, fiquei curioso, o pai já tinha comentado dele. E tem um outro filme aqui que eu não vi por falta de tempo, cara, que é um documentário da Netflix chamado Homecoming, da Beyoncé, e falam que é talvez a melhor obra que a Beyoncé já fez, tipo, melhor até que as músicas dela, tipo, é uma obra completa de uma das maiores artistas, né, da música na atualidade. Então eu fiquei muito interessado em assistir. Não vi por falta de tempo. Já recomendo Homecoming da Beyoncé na Netflix. Muito bem. Patrícia, o que falta pra você? Cara, Suspiria e... Cara, Homecoming, a gente não falou, porque eu nem vi que esse filme tava na lista. Eu achei que esse filme era de maio. Cara, juro, eu comecei a dançar pela casa. Esse filme Pelada. Também. Não tava pelada não, mas eu comecei a dançar. Aí depois eu fui assistir de novo com a Joana e a gente ficou dançando pela casa. Que filme... Cara, sério, assistam Homecoming da Beyoncé. Mas faltou mesmo só Suspiria mesmo. Patrícia, esse mês estreou Jesus, novela da Record em versão filme. Estreou Mussum, um filme do Cacildes. Nenhum desses nacional você quis ver? Não interessou? Cara, não, desculpa, o cinema nacional. Não. Saiu mesmo Jesus da versão? Versão novela, saiu com Páscoa, filme. cara, Eu foi tô filme que procurando. Deve ser a estreou. maior bilheteria do ano, provavelmente. Mais do que Vingadores. Caralho. Maguinho, o que faltou pra você? Bom, então, faltou Suspiria, né? E faltou o Anjo, é o Anjo? O Anjo. Vocês comentaram, faltou também alguém especial, que eu acho que eu vou ver essa semana agora, alguém especial. Muito bem, então com isso a gente encerra os filmes de abril, faltando um só, A Ratoeira, que foi nossa querida Patrícia que viu, e nós vamos falar dela agora. Patrícia, geralmente eu abro a Ratoeira perguntando pra pessoa que escolheu qual foram os motivos da pessoa ter escolhido. A pessoa que escolheu não está aqui, que foi o Rafael. A gente sabe os motivos que o Rafael escolheu esse Eu ia filme. falar isso, precisa perguntar. Os motivos são simplesmente me irritar, Motivo Tá implícito. passar raiva, motivos de natureza profunda, negra, obscura. Assim, ele já tinha uma coisa planejada quando ele escolheu esse filme pra você, obviamente. Mas eu queria que você, antes de você falar, se você dissesse se realmente foi surpreendente, se você estava esperando algo nesse sentido, se você achou que fosse ser pior. Cara, na verdade a surpresa foi que foi ele. Se eu soubesse antes que era ele que ia indicar o filme, eu saberia de cara que ia vir uma coisa desse nível. Aham. Porque ele fica tentando me desmoralizar, me mandando assistir filme brasileiro pra eu poder falar mal dos filmes brasileiros. Só que mais uma vez... Quebrou a cara. não saí tão bem quanto ele esperava. Ah, olha só, que maravilha. Viva o cinema nacional. Renatão, o que você achou da escolha do Rafaelo? Eu achei extremamente acertada, né? Acho que melhor do que isso, só se eu tivesse escolhido. Foi excelente, cara. Ele acertou em cheio, porque nada melhor do que você dar um filme nacional nesse naipe pra Paty poder falar, né? Então é sempre interessante ver ela poder falar mal do cinema nacional. Você que namora, você já viu algum dos De Pernas pro Ar? Não vi nenhum dos 3, eu acho que nem a Dani viu algum deles. Maguinho, você que ama o cinema nacional, teve coragem? O que achou da escolha? Cara, eu acho que é a escolha estritamente pessoal, né? Eu acho que é isso que funciona Foi. nossa ratoeira, né? Cara, eu vi o primeiro só, há muito tempo atrás, quando estreou. Eu, assim, vou ser sincero, particularmente, eu não acho ela muito ruim, não, sabe? Eu até acho engraçado em alguns momentos. Mas o 2 eu não vi, e o 3 também não tive saco de ver, sabe? Mas, cara, tô esperando ansiosamente, porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? Eu acho que a Patrícia vai... Isso é de vai na contramão do que ela sempre fala, né? Do nosso cinema. Então... Estamos aqui, vou passar agora o microfone no Estúdio 3 para a Patrícia dissecar as pernas para o ar 3. Ô Paty, então olha só, fique à vontade aí pra falar da sua ratoeira, o que você achou dela. E eu queria que você começasse respondendo algumas coisas que alguns ouvintes perguntaram. Por que você odeia tanto a Ingrid Guimarães, estrela desse filme? Verdade. Que ela não tem graça nenhuma. Pronto. Nenhuma. Sim. Nenhuma. Ela acha... E o pior da pessoa que não tem graça é a pessoa que não tem graça que acha que é engraçada. Ela não tem graça nenhuma e ela fica o tempo todo que em qualquer situação, se ela vai dar uma entrevista, ela fica tentando ser engraçada dando a entrevista, só que nunca funciona porque ela não é engraçada. Eu não sei da onde que surgiu essa ideia de que ela era uma comediante engraçada, porque ela vive disso, né? Eu não sei. Realmente, assim, eu acho que isso são mistérios do cinema nacional.
E, cara, a cara dela me irrita. É uma coisa assim, eu não sei, é espiritual. Minha mãe diria que é uma coisa de santo. É espiritual, meu santo não bate com dela. Eu vejo a cara dela, me irrita. Gente, olha, talvez eu não tenha explicações plausíveis, mas é o que é, né? Às vezes as coisas simplesmente são o que são e é isso. Eu, assim como o Maguinho, eu só tinha assistido o primeiro filme, não me dei o trabalho, obviamente, de assistir o segundo. Não lembro em que contexto eu assisti o primeiro, por que eu fiz isso comigo. Obviamente, fui assistir A Ratoeira. E, para minha surpresa, não é tão ruim quanto eu achei que ia ser. Pode ser assim também, que seja minha vingança isso, eu ter me forçado a achar menos ruim só para irritar o Rafael também. É uma possibilidade, não descarto isso, mas... cara, é um filme bem feito, na verdade. É um filme bem produzido. O roteiro não é ruim, a história é interessante até um certo nível. Só que tem uma coisa nesse filme que eu acho que, na verdade, é o que eu acho muito legal. São 3 filmes de uma protagonista que não é nem um pouco carismática. Você odeia ela o tempo inteiro porque ela é chata, ela é arrogante. Principalmente nesse filme. A trajetória dela nesse filme, ela conseguiu atingir o sucesso. Então ela abandonou a família, ela não passou 10, sei lá quanto tempo, 10 anos da vida dela se dedicando a essa carreira de vendedora de produtos sexuais. Ela é a rainha da sucata do mercado erótico no mundo, porque na verdade ela tá viajando o mundo vendendo produtos eróticos e tal, mas é uma pessoa péssima. Então você não consegue, assim, ela tem dilemas, ela tem questões, mas você não torce por ela em momento algum. Você não sou eu. Eu acho que ela é construída de uma maneira assim, que é uma protagonista que ela é insuportável. O marido não aguenta ela, os filhos não aguentam ela. Então ela faz essa trajetória para no final ela meio, sabe, a redenção do personagem. Então eu achei muito curioso esse caminho, né? Ela faz escolhas muito ruins, ela entra numa competitividade com uma menina mais nova que chega no mercado com um produto novo. Assim, não achei graça de nada, porque realmente é um tipo de comédia que não me agrada, mas normalmente o que acontece comigo nesses filmes é que me irrita. Não só não me agrada, mas me irrita, eu tenho vergonha alheia, eu quero ir embora, quero sumir, quero morrer. E isso não aconteceu, é muito bem filmado, a fotografia é legal, é bonita, o filme é bem feito mesmo. Então é realmente uma produção, você percebe que é uma produção que tem um dinheiro ali investido, teve um tempo investido, então você consegue perceber essa diferença para algumas outras produções parecidas. Então é um filme bonito de assistir visualmente, ele tem coisas interessantes, tem umas cenas interessantes, a trajetória da personagem é curiosamente diferente do que eu esperava, porque apesar dela estar ali no centro, ela é terrível, péssima. Então me surpreendeu nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, é uma história horrível, gente. É uma história ruim. Porque na verdade, se você parte... Eu sou a bandeira feminista desse grupo, né? O Renato me representa às vezes quando eu não tô. Mas eu vivo levantando as bandeiras e tal. Então, poxa vida, que legal. É um filme que trabalha sobre a sexualidade feminina. Só que não, sabe? Não é nada disso. Tem um monte de clichê ruim sobre isso. Faz umas piadas ruins com essa coisa da sexualidade feminina. Eu não sei se no segundo ou no primeiro filme isso foi melhor trabalhado. Na verdade, isso fica muito esquecido nesse filme. E o foco maior é essa rivalidade dela com essa menina mais nova. E aí, na verdade, ela, que é a rainha da sexualidade, começa a questionar a sexualidade do filho, o que é interessante, né? Você tem um contraponto aí, mas tem muitos clichês ruins. O final descamba para aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, né? Considerando a trajetória que vem acontecendo no filme, ela começa a ter problemas por causa da história dela. Então, assim, é previsível, não tem nada de interessante, mas não é terrível. É um filme que de fato dá pra assistir, eu só não acho que dá pra rir. Então, cara, eu sofri muito menos do que eu achei que eu fosse sofrer. No final, eu saí sorrindo, porque, cara, ufa, foi muito de boas, assim, assistir. E talvez o Felipe tenha razão, que escreveu a crítica lá. Talvez seja uma conclusão boa para uma história que eu não sei se foi boa, mas porque realmente não é um filme ruim. Muito bem. Mesmo com a Ingrid Guimarães, que é uma atriz que você não gosta. Não, a Ingrid Guimarães é a pior coisa desse filme, disparado, tá? Do personagem, a interpretação dela é exagerada, assim, num extremo que você não consegue, cara, é isso, ela não consegue vender o que ela quer. E é complicado isso pra mim. Mas o filme tem seus pontos, mas não é ela. Definitivamente eu continuo odiando ela. E, cara, não tem nada de engraçado. Gente, não tem nada de engraçado. Nada. Não tem nada de engraçado. Eu não ri meia vez. Mas nem o cinema riu? Só você? Não, nem o cinema riu. Isso é mais legal. Porque nem o cinema riu. Tava cheio? Cara, não tava vazio. Tava tipo meio. Mas era um dia de semana. Tinham pessoas com blusa da Marvel? Não.
Não reparei, porque eu fiquei sentada lá na frente. Podia ser A eu pessoa gosto- tava no filme errado, Renata. Não, podia ser a sobra da galera que foi do cinema ver Vingadores, não conseguiu o ingresso, falou, puta, já tô aqui. Cara, Vamos. teve acho que uma hora que teve umas risadas que as pessoas deram, que talvez eu tenha rido nessa hora, mas que não tinha nada a ver com ela e com uma parada ali. Você riu. Eu ri uma vez. Acabei de lembrar que eu ri uma vez. Eu não lembro mais de quê, mas eu lembro que acho que talvez. Shame. Shame. Eu não sei se foi um riso que me contagiou porque alguém riu de uma parada muito aleatória e eu ri, mas não era ela, era uma outra parada aleatória que aconteceu. Eu não vou lembrar o que era agora, gente. Mas eu ri sim, uma vez, tá? Paty será sempre lembrada da pessoa que Que riu de riu Ingrid Guimarães. de Ingrid Guimarães em De Pernas para o Ar 3. Bom, mas de uma certa forma, então, o Rafaelo atingiu o seu objetivo. Você foi ver uma comédia e não riu. Mas eu saí sorrindo e isso talvez não era muito bem o que ele queria, eu acho. Fecha a trilogia bem, o que você acha? Dá Não dá sei, espaço pra não mais um? Glória Pires, tá? Não posso opinar. Beleza. Nota de cocô, então, pra gente, de Pernas pro Ar 3, por favor. Ah, eu sei qual que é essa. Esse eu sei. É aquele assim que você tá passando mal, se sentindo mal, achando que tá com modo de barriga e você chega no banheiro é um punzinho. Ah, quem nunca, Você né? tá tipo, caraca, fudeu. Que merda, agora deu ruim. E aí você corre pra casa e quando você chega no banheiro, passou. É aquele punzinho Tá assim certo. de leve. Beleza. Ai, foi ótimo, gente. Eu já vou dizer agora, não vou ganhar. Você chegou a ver os outros, inclusive? E o primeiro, em algum momento, há muito tempo atrás, então eu lembro da história, mas eu não vi o segundo, mas eu não veria um quarto, não. Só se me obrigassem, tá? E deu pra Amarrada. entender? Deu pra entender? Cara, porque o primeiro é isso, ela termina com o marido, a vida tá uma merda, e aí ela se lança no mundo por conta de uma amiga, uma pessoa que ela conhece, ela se lança nesse mundo de vender coisas sexuais. Ela é uma empreendedora, de repente começa a dar certo. E o terceiro filme, ela já é um sucesso internacional. Eu não sei o que aconteceu no meio. Ou seja, dá pra mas pular o segundo. não fez falta nenhuma o terceiro não, pra entender nada, tá? O segundo. Porque no terceiro ela era um sucesso internacional, revendo as escolhas que ela fez, querendo passar mais tempo com a família. Então, fez todo sentido. Ela conseguiu e no final ela tá aí, agora revendo, querendo viver melhor a vida. Bem, Assim, eu respeito muito a opinião da Paty, mas eu não acredito em porra nenhuma no que ela falou. Mentira! Eu fui enganado pelo Paulo Gustavo Vai Pra Marte. Vocês falaram também que o filme era bom, Mas eu não falei que era não sei o quê. Eu fui ver por causa da minha amiga Júlia Guerra, que fez uma participação especial no filme. Um beijo pra Júlia. E o filme é uma merda, cara. Todo mundo aqui falou bem, o filme, Paulo Gustavo no espaço, nosso âncora aí defendeu pra caralho o filme. é legal, filho. E é uma bosta também, eu como gostei esses filmes todos. Então, a parte falando aqui, eu só fiquei pensando assim, eu não caio nisso não, cara. Aqui o filme Paulo Gustavo eu só fui ver. Mais que vocês tenham falado que era bom, eu não vi por causa disso. Eu vi porque a minha amiga fez uma participação no filme. Mas, puta, velho, eu não caio não, cara. Mas eu vou dizer mais, o filme do Paulo Gustavo é pior do que esse filme. Ah, então. Como eu falei, eu vi o primeiro só também, não lembro nem quando foi, já tem um tempo. O do Paulo Gustavo eu não achei ruim, me diverti. Não, nem eu. Também gostei. Eu gosto dele. Agora esse não, cara, o 2 eu não vi, esse também não vi. Não somos o público também, né, mãe? Não é. É isso aí. Fica por aí mesmo. Rafa, fica pra próxima, tá? Essa aí não foi nem a pior do mês. Com isso a gente fecha a ratoeira. Todos nós já vimos uma ratoeira esse ano, né? Esse ano de 2019. Temos a ratoeira coletiva, né? Então, e esse mês nós teremos a nossa primeira ratoeira coletiva. Como é que a gente escolhe a ratoeira coletiva? Só explicando o que é a ratoeira coletiva. Significa que Maguinho, Marcelo Perello, Patrícia Costa, Renato Maciel, Marcelo Cipreste, eu que vos falo, e dizem que Rafaelo Salles, todos nós vamos ver uma ratoeira. Quem escolhe a ratoeira é você. É você, nosso ouvinte. Mas tem que ser também nosso assinante. Nossos assinantes têm esse benefício de escolher pra gente, em algum momento, a ratoeira coletiva que todos nós seremos obrigados a ver. E é aí que você descobre, né, quem gosta de você e quem não gosta de você. Porque você vê o sangue nos olhos dos nossos assinantes. Mas enfim, vamos entrar nas opções. Eles tiveram 5 opções. Eles podiam fazer 2 votos dentro dessas 5 opções. O filme que tivesse a maioria vai ser o filme que a gente vai ver. As opções eram Pokémon Detetive Pikachu, Sabia. Porra, se essa merda for escolhida, cara, eu vou botar fogo no calabouço. de Desculpa, Rob Letterman. Vocês ouvintes provavelmente já sabem, os nossos assinantes já sabem há bastante tempo, porque a gente fica discutindo isso no nosso grupo.
o nosso grupo com os nossos assinantes, também outro benefício, né, da assinatura do nosso pacote. Repetindo, Patreon, Padrim, Catarse, aí imediatamente faz parte do nosso grupo de bate-papo e pode contribuir com a votação pro filme da Ratoeira. Detetive Pikachu é uns querem ver, outros não querem ver, pode dividir opiniões, pode agradar o grupo, é uma incógnita Só você não quer ver, cara. da lista. Não quero mesmo. A outra opção é Cemitério Maldito, de Isso. Kevin Koch e Danny Weidman. Por que está na lista? Antes mesmo do lançamento, o filme, podem ver os trailers do filme aí, os comentários, tanto na nossa página quanto na página do próprio filme. É uma refilmagem, né, do filme dos anos 80. Muita gente revoltadíssima com a trama desse novo filme. É o filme de terror da lista. Sempre tem um filme de terror na lista. Esse aqui encaixa, enfim, a Patrícia sempre treme quando... Aliás, vamos lembrar que a última Ratoeira Coletiva foi eleito um filme de terror. Esse é o da lista. Terceira opção é Hellboy, de Neil Marshall. Filme que foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, fracasso de público, fracasso até pra quem gosta do Hellboy, quem lê. Os produtores pediram desculpa pelo filme, enfim, razão não falta pra esse filme estar na lista das opções. Quem falou Aladdin aí? Eu disse Aladdin. Eu falei, todos que você falou, eu mencionei o Detetive Pikachu, o Hellboy e o Aladdin. Aladdin de Guy Ritchie tá na lista. Não precisa explicar por quê. Patrícia fez um react maravilhoso sobre Aladdin. Pelo motivo Will Smith, ele tá na lista. Motivos óbvios, Guy Ritchie, Will Smith, é Disney, a gente nunca sabe o que pode vir. E a quinta opção, pra fechar a lista, a opção que revoltou nosso querido assinante Alex Feitosa, Rocketman, de Dexter Fletcher. A razão dele estar aqui, além da relevância, é ninguém gostou do trailer desse filme. Eu pensaria em todos eles, tirando o Detetive Pikachu e o Cemitério Maldito, todos seriam possibilidades pra mim. Mas enfim, votos foram feitos. Eu vou ler o voto de 3 dos nossos assinantes aqui, nós temos milhares de assinantes, mas eu vou ler dos 3 principais. Nosso querido amigo Alex Feitosa votou revoltado, tá? Pediu pra deixar isso bem claro, né? Ele falou, o tempo falará por si, sobre a opção de Rocketman, tá na lista. Quando ele fala isso, eu visualizo o William Shatner fumando um cigarro. I'm a Rocket-Man. Rocket-Man. Rocketman. Muito bem, Alex votou. Primeiro voto do Alex. 2 votos cada um. Hellboy. Já teve polêmica com o Harbour, conjurando o Coisa Ruim, e é mais um whatever que ninguém pediu. Isso a gente tem que concordar, que ninguém pediu essa refilmagem. Segundo voto dele, Aladdin. É o remake do Prince of Persia com Will Smith, usando a cor que for necessária para roubar o protagonismo. Tem potencial de ser uma dobra no tempo do ano. Aguardaremos. Então esses foram os 2 votos do Alex. O Pedro, nosso querido amigo Pedro Coelho, né? Um abraço pra ele também. Falou o seguinte: não ligo para Pokémon. Acho apenas uma jogada genial para ganhar dinheiro. Também acho que um bom detetive teria como princípio ser discreto. Não ser um rato em forma de bola amarela radioativa. Acho que não é o sentido do filme, Pedrão, mas enfim, entendo. Então ele falou, portanto, Pokémon e Hellboy. Mas votaria 2 vezes no Pokémon. Caralho. E a Lilian Barbieri, nossa querida assinante também, sempre comenta, diz o seguinte: a dúvida foi entre Hellboy e Rocketman. E nem preciso explicar muito o porquê, né? Hellboy tem aquele potencial de sofrência pelo potencial desperdiçado, mas talvez Rocketman faça mais estrago na felicidade de você. Como estamos todos trabalhando para fomentar o ódio, voto em Rocketman. Olha aí, ó, quem falou que não devia estar na lista. Pelo amor de Segundo Deus. voto, Hellboy também me deixaria muito feliz. Então, amigos, se vocês não fizeram os cálculos, eu falo pra vocês: 1 voto para Pokémon Detetive Pikachu, 1 voto para Aladdin de Guy Ritchie e 1 voto para Rocketman. Mas tivemos 3 votos para Hellboy de Neil Marshall, que vai ser a ratoeira coletiva de maio, que nós todos teremos que ver. Confesso que não estou 100% triste, porque eu ia ver esse Hellboy, porque eu curto o Neil Marshall, mas eu já tenho amigos meus que moram fora e viram e falaram que realmente não é um bom filme. Mas eu quero saber de vocês, vou começar com o Renatão. Essa vai ser a escolha da ratoeira coletiva, o que você achou? Bom, fiquei feliz que não foi escolhido o filme do Pokémon, senão eu ia me ver obrigado a revogar algumas assinaturas do Patreon e destruir o Estúdio 3.
de pura raiva e fúria. Mas acho uma boa escolha. É uma merda porque ia ser o meu Ignore Blockbuster de um mês. Desse mês, aliás. Mas né? o Aladdin pode ser também, Renatão. Eu já tô no Aladdin. Não mas pode ser, mas o Aladdin era mais fácil assistir que o Hellboy. É porque o Aladdin ainda tem aquela questão da nostalgia e tal, né? Aquela curiosidade de que merda vai sair dali. O Hellboy só não me interessa. O Hellboy, eu tenho certeza que a gente vai ver o Resident Evil do Hellboy. W.S. Anderson lá, o whatever, o marido da Mila Jovovich. Ela tá no filme, aliás, né? Exatamente isso que eu falava, o marido da Mila Jovovich que tá no filme, então mais um indício que a gente vai ver um filme estilo Resident Evil. Como toda ratoeira, uma bosta, mas vai ser legal, pelo menos a gente vai estar junto. E é isso aí, vamos ver o que vai sair. Tá vendo? O Renatão não ia ver, mas o exemplo que foi uma boa escolha. Maguinho, o que você achou da escolha? Justo, eu não concordo também com Pikachu, não concordo com Rocketman, não concordo com o Cemitério Maldito, nem com Aladdin. Olha só, então apesar de que deve ser, enfim, vamos esperar. Mas o Hellboy, cara, é engraçado que o trailer não me vendeu um filme ruim. Engraçado, né? E as minhas impressões estão destruindo, dizendo que os filmes do ano e tal. E vamos ver, né? Vamos ver. Tem potencial, Maguinho. Patrícia, o que você achou? Não é um filme que você veria, né, pai? Cara, não, eu ia falar exatamente o contrário. Vou ver todos esses filmes. Olha só, que legal. Seria o que eu não vou ver, na verdade, né? Porque agora, até o que talvez, se não desse tempo, o Hellboy, na verdade, pra mim, seria o único que, se não desse tempo, se eu tivesse que escolher entre o filme nacional da Ingrid Guimarães e ele, não, mentira. Talvez seria o único que eu não visse mesmo, mas eu acho que foi o mais justo, concordo com o Maguinho. Mas, cara, Rocketman, como assim, cara? Não, esse filme vai ser maneiríssimo, tenho certeza. Muito bem. Então, não foi eleito Rocketman, pode ficar tranquilos, tá? Revoltados à toa. Hellboy será a opção da Ratoeira, a próxima Ratoeira. Se você quiser ver a Ratoeira com a gente, liga pra Patrícia, que ela tá organizando, né, a caravana que vai. Vamos todo mundo, né? Caravana pro inferno. Juntos. Caravana pro inferno, é verdade. Isso aí. Então, gente, queria agradecer muito, primeiro, os nossos assinantes por terem escolhido o filme pra gente. E queria agradecer vocês, principalmente vocês, por terem visto todos os filmes. Mês que vem a gente vai trazer vários desses filmes, inclusive vários filmes novos para comentar, e eu tenho certeza que mês que vem vai ser bem legal. Eu aguardo vocês na próxima. Renatão, por favor, suas despedidas e seus contatos, por favor. Eu que agradeço, sempre um prazer poder vir aqui bater esse papo. Estou muito feliz de estar estreando aqui com os meus amigos do Estúdio 3 do Ratos. Estamos em casa, nesse novo ambiente. Quem quiser saber tudo que eu assisto, me segue nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, Renan Maciel com 2 L's no final. E também estou lá no Letterboxd, procura lá Renato Maciel, e você vai saber tudo que eu estou assistindo em antemão, inclusive os filmes que a gente mencionou aqui que estão disputando a Ratoeira e tal. Quando eu assistir, alguns deles que eu vou assistir, eu menciono lá. E é isso, valeu galera. Até a próxima. Muito bem, Renatão. Obrigado mais uma vez. Maguinho, já que ele deu a deixa, eu vou falar. Muito obrigado pelo Estúdio 3, você abriu o Estúdio 3. Já respondendo para os nossos ouvintes, não é no meio da rua. Às vezes passa um caminhão aí, mas não é. Queria que você deixasse seus contatos também. Obrigado pelos filmes que você viu. Tenho certeza que vai vir filme de terror bom aí, desconhecido também, mês que vem. É verdade, sempre um prazer. Tá? Estúdio 3 de Vento em Popa, Ratos de Vento em Popa, O Infinito é a nossa... Eu esqueci o que é o programa. Infinito é o limite. Drogada, mãe. O céu é o limite para a gente. Que merda. Se o infinito é o limite, a gente tem um problema. Tá bem não, hein, cara. É isso aí, galera. Estou nas redes sociais, Facebook. Cara, frases que não sei gravar. O infinito é o limite. Perelo Marcelo. Marcelinho, é isso aí, amigo. Eu não consigo mais falar. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Obrigado. Sem contatos dessa vez, né, mãe? Eu vou dizer por ele, continuem indo ao cinema. Bem, cinema é a melhor diversão, é tudo isso aí. Patrícia, se você também puder, seus contatos, por favor, muito obrigado mais uma vez. Você quase chegou no nível do Renatão e viu tantos filmes quanto ele, mas fica pra próxima. Mais uma vez, obrigado. Cara, um dia eu chego lá e eu consigo, inclusive, lembrar dos nomes das pessoas e dos filmes que eu assisti, porque o Renato, ele não só assiste, como ele lembra. Eu preciso ainda fazer um esforço pra lembrar dos filmes que eu vi, pra lembrar dos nomes dos atores, de todo mundo, mas a gente chega lá. Cara, se alguém tá aqui vendo a gente rir pra caramba,
não tem como não ser um prazer estar aqui com esse pessoal tão legal. É muito, além de ser gostoso ver os filmes, é muito divertido gravar. Maguinho, não para de rir, cara. E muito obrigada por me convidar para eu estar aqui, não sei mais o que eu tô falando. Muito obrigada, Patrícia Costa, nas redes sociais. E, cara, até o mês que vem com a Ratoeira Coletiva. Obrigada, beijo. Valeu, Paty, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. E se quiser saber os contatos do Maguinho, escuta o cast passado. Lembrando que o infinito é o além. Caralho, era o infinito Ele inventou ao uma limite. outra parada, Isso é o limite. Eu acho que essa pizza tava com alguma coisa, jogaram alguma coisa. Meu Deus, Não mentira essa. Maguinho.